Meu irmão, minha irmã, a você que nos escuta, paz e bem, desejo que esse dia, essa terça-feira, 27 de outubro, a última semana deste mês missionário, você tenha muita paz, muita alegria e você se esforce para ser sinal de Deus. Hoje, terça-feira, mais uma vez, nós nos reunimos para, por meio deste canal de comunicação, escutarmos a palavra de Deus e nos deixarmos ser motivados, entusiasmados por esta palavra que nos dará a oportunidade, a possibilidade de vivermos com alegria aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Lembramos que hoje, terça-feira, é dia de celebração lá na comunidade Paciência. Às 19 horas, você aí da comunidade Paciência, lembre que hoje tem a Santa Missa. Nos espere para celebrarmos juntos a graça de Deus. E da nossa comunidade paroquial, às 18 horas, aqui no Salão Social, o momento de celebrarmos juntos. Hoje, nesse dia 27, terça-feira, nós fazemos algumas memórias. É o dia oficial do músico. É dia mundial de oração pela paz. E também, na data de hoje, em 1892, foi o nascimento de Graciliano Ramos, grande escritor, Vidas Secas, Memórias de um Cárcere, Pequena História da República e tantos outros que certamente nos enriqueceram enquanto humanidade com as obras de Graciliano Ramos. Fazemos memória hoje. E hoje também, na data de hoje, em 1553, morre na fogueira Miguel Servet, condenado tanto por católicos quanto por protestantes. Ele é o mártir da liberdade de pensamento, a consciência e a expressão. Também, hoje, nós fazemos memória dos santos, Santa Clara Isabel Goretti, em 1800. Vamos escutar o evangelho de hoje, o evangelho de São Lucas, capítulo 13, os versículos do 18 ao 21, que diz: Naquele tempo, Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que uma pessoa pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com quem poderia ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmão e irmã, a quem eu tenho a alegria de partilhar a cada dia o Evangelho, a palavra de Deus que nós escutamos. Se o pequeno trecho que nós escutamos hoje, precedente de 13, do 10 ao 17, que nós escutamos ontem, mostrava que o reino está ativo no mundo, a de hoje, o Evangelho que hoje nós escutamos, mostra como este reino está ativo no mundo. O reino de Deus tem uma aparência insignificante, é quase invisível, e sem o discernimento da fé é impossível percebê-lo. Atua na história conforme o estilo de Jesus, que nasceu pobre, viveu pobre e morreu pobre, imerso na irrelevância religiosa e política. O Evangelho de hoje alude a essa realidade do messianismo de Jesus, com a rica linguagem das parábolas. O reino de Deus, preferencialmente destinado aos pequenos, pecadores e pobres, aos olhos dos grandes, justos e prósperos, é uma realidade insignificante e destinada à falência. Uma semente que apodrece debaixo da terra. Mas aqui está o paradoxo. A semente que apodrece debaixo da terra, assim a sua força vital, espontânea e específica, vira planta, outra planta, nova planta, carregada de dezenas, centenas de sementes. Uma massa imunda e desprezível. O reino dado aos pecadores, aos olhos dos justos, é como fermento, um pouco de farinha que estragou. Mas, de novo, aqui está o paradoxo. O fermento tem a força de transformar em pão leve e saboroso a massa seca e dura do trigo considerado bom. Se quisermos perceber a presença do reino de Deus, precisamos lançar o nosso olhar sobre aquilo que aparentemente não conta. Deus, o Deus diferente, o Deus que Jesus nos apresenta, diferente de tantas
imagens de Deus ou pseudo-imagens de Deus que ao longo da história tem sido nos apresentado. Ele realiza o seu plano com o que é pequeno, desprezado, aquilo que é considerado nada, como São Paulo também nos apresenta na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 4. A atuação do reino não nega nem anula a liberdade do ser humano fazer história. A interpretação última, porém, escapa ao ser humano. Está aí na cruz do Filho. Esta é revelada na terra. Mas aqui está também o paradoxo. Ele se tornou a árvore da vida que, pela força do Espírito, frutifica para todas as pessoas. Foi pego e escondido depressa, como algo imundo para celebrar a festa que se aproximava, como São João, capítulo 19, versículo 31, vai nos mostrar. Mais uma vez, porém, está aí as contradições. Ele tornou-se assim fermento de novidade que fez crescer a terra dura, estourando seus sepulcros de pedra. O fermento do reino é muito diferente do fermento dos fariseus. No lugar do medo da morte, como lá em São Lucas 12, 1, o amor do Pai. No lugar da acumulação, o dom. No lugar do ladrão que roubava a vida, o esposo que bate a porta para o encontro das núpcias. Por isso, é preciso discernir. As parábolas de hoje oferecem os critérios de discernimento para que possamos contemplar a história do alto, como Deus mesmo a vê. São parábolas cristológicas, ou seja, que coloca Cristo no meio, que mostra a figura de Cristo, pois ajudam a ler na história humilde, humilhante e perdida de Jesus a força libertadora de Deus. São parábolas eclesiológicas, pois a igreja deve seguir Jesus e seu estilo para dar testemunho de sua missão. Os Atos dos Apóstolos mostram a verdade dessas duas parábolas. Em Filipos, uma única mulher acolheu o pequeno Paulo. Essa mulher foi a pequena semente que frutificou na grande árvore da igreja que se alastrou pela Europa, como a gente pode ver em Atos capítulo 16, versículo do 11 ao 15. Por isso, meu irmão, minha irmã, mais do que nunca, é importante que nós redescubramos a imagem de Deus, os ensinamentos de Deus, que nós busquemos a dar um novo significado, utilizando os termos tão modernos da psicologia e das áreas da educação. Resignifiquemos tantas estruturas de nossa fé e assim observemos o reino de Deus, como nos mostra o evangelho de hoje, como algo que humana e socialmente é insignificante, mas é o reino de Deus que nós buscamos e desejamos estar presente, conquistar, ganhar com tanta força espiritual. Por isso, deixemos de lado os velhos pensamentos e estruturas de poder e busquemos ser pequenos com os pequenos, ser humildes com os humildes, ser fracos com os fracos, para motivá-los nesta certeza da caminhada de que juntos caminhamos para a libertação, para o reino que o Senhor desde sempre concede a cada um de nós. Que nesta dinâmica da humildade, da simplicidade e da pequenez, nós a cada dia nos avaliemos e busquemos nos aproximar mais à imagem de Deus, deixando de lado aquilo que fez parte da nossa história, que aprendemos de maneira erroneamente, ou que por influência do meio onde nós vivemos, assumimos como valores na nossa vida. Às vezes e tantas vezes nós tendemos a valorizar apenas o que é grandioso, o espetacular, o faraônico, desde as manifestações que nós imaginamos de Deus até os milagres que dele nós esperamos. Que a gente passe a valorizar a capacidade que não é insignificante, mas que nos acostumamos tanto e já não valorizamos de ver, de sentir, de perceber, de caminhar, de amar, de acolher os nossos irmãos e irmãs. Que nós nos vejamos, apesar das nossas limitações, como milagres de vida, por tudo que somos capazes de fazer e por quanta dinamicidade e capacidade de mudança nós temos. Tudo isso é obra do amor de Deus na nossa vida. Este Deus que em nós manifesta o seu reino. Que este reino seja cada dia querido, buscado por cada um de nós. Fique na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.